Alckmin e como vai ser o futuro político dele agora nesse cenário de eleições batendo na porta aí de 2026. Para isso, a gente chama Sérgio Denicoli, que é cientista de dados, e está conosco para falar um pouquinho mais sobre a trajetória do vice-presidente. Denicoli, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, meninas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Denícole, tudo Prazer bem? Boa falar com vocês de tarde. novo. Pois é. Boa tarde, O, o, Andresa, menina. o Geraldo Alckmin disse que vai ser candidato à presidência do Santos. Eu nem sei se eu não entendo nada de futebol, se o Santos está bem ou está mal De presidência, né? nessa altura do campeonato, né? Mas ele tenta, né, escorregar desse tipo de pergunta, até porque, né, o Alckmin sempre foi muito discreto com relação a isso, enquanto, né, ele ocupa o cargo agora de vice-presidente da República, mas logo vai ter que decidir o seu futuro político, né? Se fala muito de uma volta do Alckmin para São Paulo, para o governo de estado. As pesquisas mostram que ele é bem pontuado, até por um recall, né? O Alckmin já foi governador de São Paulo, é um nome forte ali, mas o Tarcísio hoje, que é o governador, é quem lidera as pesquisas. E para a presidência da República, Denícole, o Rodrigo Maia, né, trouxe aqui para a gente que o nome dele começou a ser comentado muito por conta desse perfil moderado do vice-presidente da República, inclusive nessas negociações aí com o governo norte-americano. O Alckmin não conseguiu, né, que ninguém o atendesse ali nos Estados Unidos, mas reuniu aqui a turma, né, dos setores que serão prejudicados no Brasil e conseguiu tirar, né, de alguma forma, alguns nomes da lista, tentando ali, margeando aí essas negociações. E muito porque também, eu acho que é uma coisa que a gente já tem comentado, Denícole, de que o eleitor está procurando, às vezes, um perfil um pouco mais moderado, que está um pouco cansado dessa polarização tão violenta, né, que a gente tem assistido na política. Pois é, Andresa, o Alckmin por muito tempo foi chamado de picolé de chuchu, né? Ele inclusive usou isso na última eleição que ele participou, né? Ele fez vídeos brincando com isso. Eu acho que os sabores são tão ácidos, né, que o picolé de chuchu parece um sabor assim que a parte do eleitor entende como aprazível, né? Então, eu acho que ele se posiciona de certa forma nesse ponto de equilíbrio que o Brasil precisa, né? Na verdade, o Alckmin estava um pouco desgastado no governo. Não diria nem desgastado, ele estava um pouco descartado dentro do governo Lula, meio sem papel. Né? Eu lembro quando ele foi lançar o Nova Indústria Brasil, aquele pacote de benefícios, né, para as grandes empresas. O Lula participou, mas chegou atrasado no evento, né, um sinal claro de desprestígio na época. E, de repente, com um tarifaço, né, o Alckmin cresceu. Né? E o Lula buscou o Alckmin para fazer essa interlocução, me parece que já avisando também encantar novamente o eleitor do Sudeste, né, que é fundamental para a eleição. A gente sabe que o Nordeste é muito mais para a esquerda, o Sul mais para a direita, o Sudeste acaba sendo ali o fator decisivo. E o Lula trouxe o Alckmin. Né? E, enfim, ele cresceu, né, ele tem pontuado adequadamente assim, nas pesquisas, ele não está morto politicamente em São Paulo, né, ele surpreende, inclusive, porque nós temos em São Paulo um governador bem aprovado, mas o Alckmin, quando entra no cenário, pode provocar um segundo turno, e em segundo turno é uma nova eleição, tudo pode acontecer. Né? Então a gente foi dar uma olhada aqui nas redes, né, para ver como é que estão os sentimentos relacionados ao Alckmin. Né? E E o Alckmin interessante é observar ativo que nas redes, né, Denícole? Ele tem um sim, muito, Instagram ali que ele faz umas brincadeiras ali, ele Paz. consegue ter uma comunicação nas redes sociais com uma linguagem de rede social, né? Não me parece uma coisa forçada, mas o que o Denícolo vai levantar pra gente não é com relação às redes do Alckmin, é com relação ao que as pessoas enxergam do Alckmin e estão comentando por aí, né? ele reformou as redes dele, né? Ele trouxe uma linguagem mais atrativa. E o Alckmin ele consegue estar num governo de esquerda, mas sem se colocar como uma figura de esquerda mais pro lado do PT. Né? Ele se coloca realmente como centro. Ele consegue se manter dessa forma, talvez até porque não tenha tido espaço decisivo dentro do governo, como começa a ter agora, a partir desse momento que ele faz essas negociações. Mas, de uma forma geral, a gente observa que o Alckmin tem uma aprovação de 43,7%. Isso são dados dos últimos 7 dias, né? A gente olhou Instagram e X, cerca de 23 mil menções para a gente observar, então 43,7% de aprovação, 38,1% de rejeição e 18,2% de neutro. Ou seja, ele é mais aprovado do que reprovado, mesmo dentro desse cenário extremamente polarizado. Né? E quando a gente olha dentro dos espectros, né, para ver direita, esquerda e centro, como é que está a aprovação dele,
a gente observa que a direita ele tem 20,8% de aprovação. Pelo passado, pela formação dele, pelos governos que ele fez em São Paulo, né? Então ele entra bem nessa direita que é mais uma direita que é mais atenta ao centro, digamos assim, apesar de que a rejeição é bastante alta, 62,4%, e 16,8% da direita vem de forma neutra. Quando a gente vai para a esquerda, é uma coisa curiosa, ele tem 49,1% de aprovação e 31,7% de reprovação. E é curioso que a gente tinha dados do Alckmin, não vou me recordar exatamente os números, mas houve um crescimento da rejeição do Alckmin à esquerda justamente pelo posicionamento que ele toma, pelo protagonismo que ele começa a desenhar, principalmente no cenário de São Paulo. Então, parte da esquerda não engole o Alckmin até hoje, acho que foi um casamento forçado ali com o Lula, entende o Alckmin como algo que tem que ser mantido em uma certa distância, né? Eu acho que isso até inviabilizaria de repente, uma candidatura do Alckmin, a sucessão do Lula, não me parece que isso vai acontecer com essa rejeição que ele tem dentro da esquerda. E 19,2% da esquerda vem como neutro. Então, apesar dele ter se aproximado do Lula, ele mantém ainda uma admiração dentro da direita e uma rejeição dentro da esquerda. É claro que em proporções enfim, que se desenham de acordo com o posicionamento que ele está agora como vice-presidente do governo do PT. Entre os moderados, ele tem uma aprovação muito alta, de 56,2%, a maior aprovação desses espectros, uma rejeição de 25,4% e neutros 18,4%. Então a gente observa que ele é um candidato de centro, ele é identificado com o centro, os moderados aprovam massivamente, a esquerda também aprova, mas com uma rejeição mais alta, e a direita reprova, mas também com uma aprovação considerável para um candidato um político, né? Que hoje é vice-presidente no governo de esquerda. Né? Então, o cenário do Alckmin é um cenário meio incógnito, né? Ele é um coringa. Ele pode se moldar, né, de acordo com os ventos eleitorais. Ele pode se tornar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, que é bem típico de um candidato de centro. Então, eu acho que ele é um político que teve uma chance de renascer aí, né, a partir do momento que ele se aliou ao Lula, e inclusive trazendo possibilidades dele se eleger por São Paulo, dependendo do decorrer da campanha, né? Me parece que a campanha para o Senado talvez fosse um pouco mais facilitada, porque o Tarcísio tem uma aprovação muito alta, mas, como eu falei, a entrada do Alckmin no Senado, principalmente se não houver o Tarcísio, é uma entrada bem significativa, né? Que pode realmente embaralhar aí o cenário lá em São Paulo. É isso que eu ia comentar, desculpa, Nila. Sim. Se o Tarcísio não estiver, o Alckmin hoje é o principal nome ali para o governo de São Paulo. É isso, né? Ele tem enfim, entre ele e o Ricardo Nunes fica ali uma situação muito próxima, né? Mas ele é um político com muita capilaridade, já governou o Estado várias vezes, né? Tem uma relação ali muito forte com a política de São Paulo, inclusive no interior. Enfim, o fato dele ser de esquerda neste momento, né, acaba ajudando também ele a buscar esses votos da esquerda em São Paulo, apesar dessa rejeição que a gente mostra aqui que há, mas... Pois enfim, eu queria que você pontuasse isso, Denícolo, porque o Alckmin, quando começou a aparecer de novo, surgiu aí uma rejeição da esquerda a ele, né? Você bem lembrou, o Alckmin foi para a chapa do Lula por uma composição ali eleitoral, era importante para o Lula trazer, né, um nome do centro ali, e foi bastante criticado, porque os dois tiveram embates duríssimos já, né, na vida política. Isso passou, né, porque o Alckmin estava ali mais recolhido, mas agora que ele começa a aparecer de novo, com viabilidade eleitoral, a esquerda começa a atacá-lo. Quais são os termos que se usa ali para atacá-lo da parte da esquerda? Não sei se você chegou a levantar isso. Então, a esquerda observa o Alckmin como alguém muito mais à direita do que à esquerda, né? Ligação com o setor produtivo, né? Inclusive ele é um porta-voz hoje desse setor nas negociações com os Estados Unidos. A esquerda tem uma certa resistência a isso, né? Aquela esquerda mesmo de chão de fábrica, né? E não identifica o Alckmin como alguém com DNA da esquerda. E isso causa uma rejeição. À medida que ele vai se projetando mais, causa uma rejeição ainda maior, né? Porque a gente está num ambiente extremamente polarizado, o Alckmin não abraça a polarização, ele se mantém sempre neutro, mesmo estando no governo do PT, ele participa de eventos, mas ele nunca tem declarações que fomentem essa polarização, é sempre colocando panos quentes, e parte da esquerda não gosta disso. E talvez também pelo fato de parte da direita em São Paulo gostar do Alckmin, isso também acaba projetando uma rejeição a ele dentro da esquerda. Então, a verdade é que foi um casamento por conveniência entre Lula e Alckmin, né, que foi uma surpresa na altura,
e esse casamento nunca foi muito bem aceito pela esquerda. Vamos ver se vai durar 4 anos, né, Neila, esse casamento, ou se ele vai para os 8 anos de união estável. Era isso que eu ia comentar, assim, também precisamos saber se é de interesse do PT e do Lula que esse casamento continue por mais 4 anos, né? Não ouvi falar sequer se poderia ter um outro nome para ser vice do presidente Lula, mas a gente também não sabe se vai ser esse o formato da chapa para 2026, né? Não sabemos ainda. Se fala muito no Kassab, né? O Gilberto Kassab daria o apoio para o Lula se ocupasse essa vaga de vice-presidente, isso se o Tarcísio não for candidato à presidência da República, ou o Kassab para o governo de São Paulo se o Tarcísio sair. O fato é que o Kassab está sempre ali pronto, né, para entrar no campo, seja de um lado ou de outro, mas hoje o que se comenta é que o Kassab poderia ser esse nome para vice-presidente do Lula, ou algum outro ministro aí, algum outro político aí mais ao centro para poder compor essa chapa. Se bem, né, que Danícoli, o Lula tem feito um movimento totalmente para a esquerda, né, principalmente na composição ali do seu governo, e ele mesmo já falou que ele vai fazer esse caminho para a esquerda, e pode ser que a gente assista aí em 2026, caso o Lula mantenha a candidatura dele, até agora nada diz o contrário, uma chapa, né, mais à esquerda, já que ele está perdendo aí o apoio do Centrão para sua candidatura. O Lula transfere voto a ponto do que ele fez com a Dilma, por exemplo, Danícoli. Se o Alckmin for o candidato do Lula, o que é impossível, a gente está colocando aqui o Alckmin como um candidato que disputaria com o candidato do Lula, né? O Alckmin nunca seria o candidato do Lula, porque ele não é do PT, mas o Lula transferiria voto para ele para o governo de São Paulo? Eu acredito que em São Paulo o Alckmin influencia mais a favor do Lula do que o oposto, né? Quando o Lula elegeu a Dilma, né, foi a sucessora dele, ele estava com uma popularidade muito maior do que tem agora, né? O Lula está com uma posição ainda muito competitiva, principalmente depois do tarifaço do Trump, mas ainda não é uma eleição fácil, né? É uma eleição complexa. Os cenários não são tão favoráveis a ele, mesmo com a máquina na mão. A gente sabe que ele sabe usar bem a máquina, ele sabe se articular bem, né? Como eu falei, trouxe o Alckmin quando foi necessário, conseguiu fazer uma campanha falando em democracia, agora o tema muda um pouco, enfim. Temos que ver também como é que vai ser a questão do julgamento do Bolsonaro, né? Uma eventual prisão, o que aconteceria dentro da política, né? E tem o fator Tarcísio, né, que o fator Tarcísio é um nome novo, apesar de ser ligado ao bolsonarismo também, participou do governo da Dilma e é visto como centro. E nesse ambiente que a gente vê o centro como sendo uma coisa atrativa das pessoas que estão cansadas da polarização, é um nome que se fortalece muito. Então acho que o Lula deve estar esperando aí, pensando nas jogadas de xadrez, né, ele é um jogador de xadrez exímio, xadrez político, e ele deve estar pensando quais são os passos que ele vai dar, mas certamente eu acho que passa por São Paulo, né, essa eleição, sem dúvida, né, porque São Paulo, além de ser o maior colégio eleitoral brasileiro, é onde o Lula precisa realmente ter a diferença para poder ganhar a eleição, né. Assim foi, né? Muita gente diz que o Lula ganhou a eleição passada no Nordeste. Não, no Nordeste ele manteve basicamente o mesmo percentual de votos que ele tinha tido antes, que na verdade foi o Haddad, né. O Lula ganhou no Sudeste, ele conseguiu ampliar em São Paulo, principalmente, em Minas, né, o volume de votos, e ele sabe que vai passar por ali também. Então, acho que, nesse sentido, o Alckmin é um bom nome, né? Se ele conseguir colocar o Alckmin como candidato ao governo ou ao Senado e abrir espaço para uma vice-presidência, ele vai poder fazer uma aliança, enfim, que possa, de repente, ajudá-lo também no Sudeste, além do Alckmin. Ele traria outra liderança, e aí conseguiria abarcar aí 2 pilares fortes, talvez de Minas, enfim. Acredito que ele está pensando aí quais são as jogadas, e o fato dele estar pressionando os ministros que não são de partidos que estão plenamente alinhados com ele, é recado, né? Olha, tem possibilidade de me eleger novamente, né? Os ventos mudaram e quem estiver comigo vai ter que estar, que eu acho que é assim que se faz uma disputa política, né? Você não consegue jogar em 2 times num campeonato quando o campeonato chega na hora da partida, né? Então acho que esse recado ele deu. Você falou de Minas, né? O presidente Lula lançou uma chapa lá em Minas, né? Que é o Rodrigo Pacheco para governo de Minas, e uma prefeita lá de Minas, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, peço que a produção me socorra,
que é do PT, que é forte ali em Minas, uma chapa entre os dois para o governo. Criou o maior climão, viu, Denícolo e Neila, aqui em Brasília, porque o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, quer sair ao governo e queria contar com o apoio do Lula, e o Lula já disse que vai apoiar ali o Rodrigo Pacheco, que é o ex-presidente do Congresso, para essa vaga. Se falou muito também, Marília Campos, desculpa, peço desculpas a Marília pelo meu lapso aqui de memória. Então seria uma chapa entre os dois, e se falava muito também do Pacheco para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Que a gente já viu que não é o plano do Lula para ele, né? Exatamente. O que me parece também é que tem uma peça central que é o Tarcísio, né? Dependendo do movimento que o Tarcísio fizer, aí o jogo de xadrez vai se movimentando. Eu estou errada nesse pensamento? Eu acho que o Rodrigo Pacheco é um coringa, né? Pode ir para governo, pode ir para o Supremo, falaram também que ele poderia se tornar ministro, enfim, Lula agrupou o Pacheco no grupo político dele e está fazendo o cálculo lá em Minas, né? Eu acho que a última pesquisa Pode ser Atlas tudo e não colocou o pode ser Pacheco, nada, né? Porque até agora não... Essa peça eu acho que não ele mexeu, joga com blefes, né? Ele está mexendo as peças, né, para ver qual que encaixa. E até porque precisa negociar com os partidos, né? E o Lula sabe fazer isso muito bem, né? Indubitavelmente ele faz isso muito bem. Ele está aproveitando também uma divisão na direita, né? Você vê que o Tarcísio tem cultuado ainda mais o bolsonarismo, né? Declarou que faria o indulto ao Bolsonaro assim que se elegesse, né? Caso viesse a ser eleito. Então ele precisa jogar um xadrez interno dentro da direita para ser o candidato, né? Enquanto o Lula está fazendo ali o controle das peças que ele tem. Enfim, acho que muita coisa vai acontecer, né? Como eu falei, tem um julgamento do Bolsonaro para acontecer, isso pode mudar um pouco, né? Nós vamos ter as manifestações também no dia 7, que vão mostrar aí como é que está esse equilíbrio de forças, né? Isso tudo influencia, acho que está todo mundo meio que observando, né? Mas é uma incógnita, não dá para taxar hoje, agora, quem seria o candidato que vai se eleger, não. As coisas estão ainda muito informação, né? E o próprio eleitor observando muito. O que eu posso dizer, que eu tenho afirmado sempre, é que o eleitor moderado, ele está atento, ele tem crescido, e isso está muito claro para mim, assim, a gente observa nos dados muito claramente essa tendência. O picolé de chuchu da moda, né? Você trouxe dados também sobre o julgamento do Bolsonaro, né, Denícolo, que começa